80% dos empresários brasileiros não sabem como usar a inteligência artificial dentro do seu negócio. Então, nós estamos, e claro que não é por isso que nós devemos deixar esse assunto de lado, não. Nós estamos no exato momento de nos prepararmos para o futuro, certo? Agora, as pessoas que não entrarem, não se prepararem, não usarem isso como um diferencial no seu dia a dia, sim, vão ser substituídas daqui um período de tempo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Talks, o videocast que traz as melhores histórias de RH. Eu sou Renata Zanata, sou jornalista e host aqui nesse bate-papo. E para você que está só nos escutando, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos de comprimento médio, hoje estão soltos, olhos castanhos, nariz mediano, boca pequena. Hoje eu estou usando uma camisa poá, preto e branco, com um detalhe branco, um laço branco no pescoço e calças jeans. E eu estou ambientada aqui num estúdio com uma bancada. Atrás de mim tem quadros representando pessoas. À minha direita tem um vaso com uma planta, à minha esquerda uma prateleira com objetos. E na minha frente um letreiro luminoso escrito RH. E eu vou acompanhar vocês aqui hoje nesse bate-papo super especial sobre inteligência artificial no RH. E conto aqui com um timaço também. Flávia Noal, que também é jornalista e produtora de conteúdo na Metadados, vai mediar esse bate-papo. Bem-vinda, Flá. Oi, Rê. Uma satisfação estar aqui no Talks para falar sobre esse assunto tão importante, que tem ganhado tanta relevância nos últimos tempos, o tema da inteligência artificial. Eu sou uma mulher de cabelos castanhos, na altura logo abaixo dos ombros, pele clara, olhos pequenos e castanhos, nariz grande, boca de tamanho médio, com um sorriso largo. Hoje estou vestida também com uma blusa preta, poá. Não é uniforme, não foi combinado. Não é pré-requisito para falar sobre inteligência artificial, tá? É coincidência. Mas a gente veio na mesma energia, né, Renata? Isso aí. Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto super importante aí ao longo de hoje. Isso aí, Flá. E o nosso segundo convidado é Rafael Aquino, cientista da computação e professor de programação na Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que vai nos ajudar a entender melhor como a inteligência artificial pode ser aplicada ao RH também. Seja muito bem-vindo, Rafael. Perfeito, muito obrigado pelo convite. Também é uma satisfação estar aqui dividindo esse assunto muito importante na nossa sociedade hoje, principalmente uma das áreas empresariais mais importantes que a gente possui hoje, que é o RH. Bom, eu sou o Rafael. Hoje eu estou de cabelo curto, eu sou um homem negro de estatura média, eu uso óculos, certo? Eu estou utilizando uma camisa social lilás de gola e também eu estou usando calça jeans e tênis preto, ok? Isso aí. Para completar aqui o nosso time, nós contamos com ela no ambiente virtual, né? A consultora de RH e mestre em administração, Elisa Lino. Seja bem-vinda, Elisa. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Elisa Lino, tenho 41 anos, sou mulher de pele parda, cabelos longos e castanhos, olhos castanhos, e boca pequena. Hoje eu estou vestindo uma blusa preta, bem. E para aquecer aqui o nosso bate-papo, então, a gente vai fazer uma dinâmica chamada Humano ou IA. Vocês topam? Vamos Tamo lá. aí, né? Topamos. Elisa, aí no online, tá contigo também, viu, essa dinâmica. Eu trouxe aqui algumas frases e trechos de resposta sobre o RH. Algumas delas foram geradas por inteligência artificial e outras foram escritas por pessoas. E eu vou ler cada uma delas e vocês vão me dizer o que vocês acham. Se foi uma pessoa que escreveu ou se foi um robozinho aí, tá? Combinado? Tá bem. É um robozão, né? É um robozão. Eu vou começar aqui, então. Uma boa gestão de pessoas começa com a escuta ativa. Antes de qualquer tecnologia, o que realmente importa é entender as necessidades dos colaboradores. Quem escreveu? Eu acho que foi uma pessoa. Eu também acredito que foi uma pessoa. Foi uma pessoa.
Gente, foi uma IA que escreveu esta frase. Ela é Polêmico, muito polêmico. inteligente. Como assim? Segunda. Gestão de desempenho vai muito além de métricas e avaliações. É sobre criar um ambiente em que as pessoas sintam que estão evoluindo. Você que está aí nos acompanhando também pode refletir, né? Se acha que é IA, se acha que é uma pessoa que escreveu. Pode deixar até aqui nos comentários do nosso vídeo. Mas eu vou deixar outra pessoa começar a rodada agora, não vou me arriscar, não. Pois é. Bom, como teve alguns termos mais técnicos, eu vou apostar que seja uma inteligência artificial que escreveu esse texto. Na primeira percepção, entenderia que poderia ser humano. Eu vou votar numa pessoa também. Acho que foi uma pessoa. Não querem mudar? Gente, foi uma IA também. Terceira. Eu sou uma pessoa que se engana muito fácil. Verdade. Mas tá difícil mesmo. Terceira. Para mim tá fácil, né? Tô só aqui lendo, digam, né? Virar aqui esses Não. papéis. Tá comigo. Terceira. Toda demissão por iniciativa do profissional ou da empresa, ela não deve ser uma surpresa. Elementos que levam a ela devem ser observados nos feedbacks. Bom, essa provavelmente é uma IA. Porque se fosse humano, ele teria que analisar vários dados para poder chegar a essa conclusão. Por isso, eu imagino que seja um IA. De fato, a afirmativa é correta. Mas, para chegar a essa conclusão, teria que analisar diversos dados para, de fato, falar realmente a demissão era algo que já se esperava. Eu vou com a Elisa. Eu acho que foi uma IA que escreveu essa frase também. Eu vou concordar com vocês também, então vão no mesmo time. Eu acredito que seja uma inteligência artificial. Gente, esse trecho aqui ele foi extraído do nosso episódio aqui do Talk sobre demissões humanizadas. Poxa, e eu não sei disso como. Não prestou atenção. É porque eu não tenho Flávia. uma memória de IA, né? É verdade. Gente, quarta e última, tá? O DP é um setor importante para que a empresa diminua custos operacionais, ou seja, também é estratégico. Eu acho que foi uma pessoa. Eu vou votar que foi uma pessoa também. Parece algo bem analítico de pessoas mesmo, pensando nessa parte de custos em diferencial. Eu penso que é um IA. Ele traz todos os da empresa como estratégico, mas a parte dele, ele é muito da operação. Bom, Rafael e Flávia ganharam 1 ponto, então, nessa jogada aqui. Porque esse trecho ele foi extraído do nosso episódio sobre rotinas de RH. Bom, gente, quebrado esse gelo aqui, então, né? Isso já mostra como a inteligência artificial vem evoluindo, né? E como, em algumas situações, fica fácil a gente se confundir com um ser humano. Mas a questão que fica aqui é, até onde isso pode no RH? Bom, dentro do RH, e olhando de uma maneira mais abrangente essa parte de inteligência artificial, a gente está falando sobre conhecimento humano e análise de dados. Então, todas as áreas podem ser afetadas no sentido positivo do nosso aspecto, que podem ser automatizadas, processos podem ser criados de maneira mais inteligente, mais rápido, com menor recurso. E dentro dos recursos humanos, eu acredito que a inteligência artificial já está presente. Hoje eu estava analisando até uma pesquisa da Abril, antes de vir ao nosso podcast, para encontrar mais dados atuais de mercado. 40% dos RHs já utilizam inteligência artificial. Então, é uma porta que foi aberta, não vai ser fechada mais, porque causa uma dependência, certo? E essa dependência pode ser o aspecto perigoso desse processo. Até o quanto que nós conseguimos pensar de uma maneira sem utilizar a inteligência artificial hoje. Dificuldade na escrita, dificuldade na criatividade. Então, não são só coisas positivas que vêm com todo esse processo, como qualquer processo que venha acontecer na nossa vida, né? Então, a utilização de inteligência artificial tem seus lados positivos, certo?
pode automatizar, pode ajudar o RH a ser mais produtivo, pode criar uma descrição de uma vaga de trabalho mais assertiva, pode criar as perguntas para uma entrevista de uma maneira que seja mais assertiva também. Então, existem várias fontes que podem ajudar ali a coisas positivas. Porém, lados negativos também. E um dos lados negativos vem muito ao embate da associação da inteligência artificial dentro do RH. Porque 70% hoje das pessoas que responderam essa pesquisa da Abril têm medo de ser substituídos por uma IA em um curto prazo de tempo. E a gente está falando de um curto prazo de tempo mesmo. Hoje, os algoritmos de inteligência artificial, eles não aprendem num formato exponencial como o nosso conhecimento é adquirido. Em 3 meses, uma IA é capaz de dobrar sua capacidade de entendimento. Em mais 3 meses, ela vai ter o dobro de inteligência que ela tinha 3 meses atrás. Então, não é uma curva exponencial em que nós temos 18 anos da nossa vida, 20 anos da nossa vida, para chegar num determinado ponto de aprendizado. Uma inteligência artificial já tem todo esse conglomerado que nós já imputamos dentro dela dia a dia, e ela vai dobrando essa capacidade a cada 3 meses. Então, essa ultrapassagem faz com que as pessoas tenham medo, e essa adaptatividade da inteligência artificial também é algo que leva as pessoas a terem medo de serem substituídas no futuro não tão distante. Então, são esses pontos que a gente precisa ter, no meu ponto de vista, em cuidado perante a inteligência artificial dentro dos recursos humanos. E não é um medo infundado, né? Afinal, digamos que a inteligência artificial aprende muito mais rápido do que um ser humano, né? E comparando com outras automações dentro do RH, de que forma que a IA se diferencia? Sim, bom, a gente pode criar essa parte de automações, mas dentro da ciência da computação, são sempre algoritmos fundados em 0 e 1, ou seja, uma opção ou outra opção. Ele nunca vai ter um meio termo de nada. E aí que vem o ponto que o ser humano tem um diferencial muito grande sobre essa parte de automação, que são os nossos sentimentos, que nos fazem julgar uma determinada ação na nossa vida, em um pensamento, ou uma conversa, ou qual seja a tomada de decisão que nós vamos fazer. Porque um algoritmo de automação, muitas vezes, vai seguir sempre um processo 100% lógico. A inteligência artificial está sendo trazido a evolução dessa automação para não um sentimento, mas um princípio de tomada de decisão muito mais pensado, em que não é analisada apenas uma circunstância X ou Y, mas as duas coisas que se conectam, essas duas circunstâncias. Então, o algoritmo de inteligência artificial acaba sendo um meio termo, mas ainda não chega ao nosso nível de sentimento que nós temos numa tomada de decisão, certo? Então, por isso que um dos cuidados de uso de inteligência artificial dentro do RH deve ser tomada em contexto da pessoa que treinou aquele algoritmo. Porque um dos problemas também que a inteligência artificial acaba trazendo é que ela carrega os vieses da pessoa que a treinou, certo? Então, os meus vieses podem ser diferentes dos seus, que podem ser diferentes dos seus, e que, dentro de um algoritmo de inteligência artificial, é como se ele herdasse a minha opinião sobre aqueles assuntos. Porque eu não posso treinar um algoritmo sem expressar a minha opinião. E ela é particularmente minha. Só que isso pode gerar alguns pontos perigosos dentro de uma tomada de decisão para uma contratação de uma pessoa, para uma demissão de uma pessoa, ou para algum aspecto de treinamento, onde eu vou estar ensinando essa pessoa com os meus vieses, onde eu posso estar empregando muito, sem querer, os meus vícios, os meus erros também. Então, esse é um dos pontos que precisa ser muito cuidado. Com qual informação aquela inteligência artificial foi treinada para se conectar com pessoas, para ensinar pessoas, para decidir sobre ocasiões e termos. Elisa, te trazer aqui para o bate-papo. Então, como a gente faz para reduzir esses vieses humanos que são problemáticos muitas vezes, quando a gente fala de inteligência artificial, já que ela não tem essa capacidade crítica de fazer isso por si? Bom, uma das formas de evitar que esses vieses estejam presentes na utilização da inteligência artificial seria levar as informações oficiais da empresa, como descrição de cargo, mapa de competências, para dentro da empresa e para dentro da inteligência artificial e solicitar a essa inteligência artificial que atue como especialista, sem viés, deixar esses comandos claros para a inteligência artificial. Pode ser uma das alternativas.
Perfeito. E Elisa, além dos famosos chatbots que já são bem comuns, né? Por exemplo, no atendimento ao candidato aí em uma seleção. Quais são algumas das principais aplicações da inteligência artificial no RH hoje em dia? Bom, a inteligência artificial do RH é possível que seja utilizado em todas as frentes. Dentro do recrutamento e seleção, é um exemplo no processo de triagem de currículos, por exemplo, quando você sobe para dentro da inteligência artificial as descrições de cargos, as competências da empresa, as informações necessárias para a utilização no processo de triagem do currículo, e a inteligência artificial, ela consegue fazer a triagem de currículos, ela consegue transcrever as entrevistas, e depois é possível trazer um parecer técnico para aquele processo de recrutamento. O processo que levaria semanas é possível feito em horas. Rafael, trazendo um pouco assim para o dia a dia das empresas, é natural que a gente espere ter algum tipo de resistência dos profissionais, não só de RH, mas aqui falando do RH em específico, até por causa desse medo de perder o próprio emprego, de perder a função que exerce ali. Então, imagino que é necessário que se simplifique ao máximo o processo. Se a empresa quer começar a utilizar a inteligência artificial, o que fazer para tornar esse processo mais simples e para vencer um pouco essa barreira de resistência que tende a surgir? Claro, perfeito. A resistência é um processo cultural, então ela envolve algo que está dentro das pessoas chamado medo, certo? Pelo fato do medo que a pessoa tem por aquela substituição ou por diferentes diretrizes que a pessoa possa pensar sobre o assunto. Mas o processo ele tem que ser cultural. A empresa ela precisa mostrar que, com a tecnologia e a inteligência artificial, ela vai conseguir ser mais competitiva. Porque a gente está vivendo dentro de uma comunidade onde o que prevalece é a produtividade, o resultado final financeiro é um dos pontos mais importantes para que a empresa continue existindo. Um dos, né, mais importantes. E, para isso, a empresa precisa continuar sendo competitiva no mercado. E para ela continuar sendo competitiva no mercado, ela precisa estar alinhada com tudo que está acontecendo no mundo, né? Então, é um processo que ele precisa ser mostrado muito para as pessoas o que ele vai trazer de bom, certo? O que ele vai conseguir fazer de contribuição. Aquele trabalho repetitivo que o colaborador tinha que fazer, por exemplo, como o nosso colega trouxe o exemplo de analisar um currículo por currículo, analisar cada um, ela poder exportar 120 currículos para dentro de uma IA, essa IA poder analisar cada um e trazer os 10 melhores, para que aí ela possa analisar 10 currículos mais assertivamente. Então, a gente está falando de um processo que poderia levar dias e acaba sendo feito em horas. E a empresa precisa mostrar para o funcionário o quanto que isso é bom para ele também, certo? Não só para os resultados do meio empresarial. A gente está falando de que a gente vai ter inteligências artificiais sendo auxiliares de profissionais, não substitutos, primeiramente, nesse momento. Até porque a gente ainda não detém tecnologia para isso e nem está preparado para isso no momento. Quem sabe, futuramente, a partir de 2030, 2032, talvez. Mas agora, no momento, as pessoas terem a inteligência artificial como um braço direito ali dentro do seu setor, para que essa pessoa consiga analisar que ela não precisa mais fazer aquele trabalho tão repetitivo que ela precisava fazer, ela pode tomar uma decisão mais assertiva, ela pode gerar mais resultado e, assim, ela pode se destacar dentro da empresa com esses artifícios, certo? E não levar o lado infundado, que, por enquanto, que nós teremos substituição. Não é o que vai acontecer nesse primeiro momento, tá? Quem sabe, mas, futuramente. à medida que tu reduz a necessidade de fazer trabalho repetitivo, é natural que se reduzam as vagas. Talvez não com demissões, mas com redução de contratações. Também, um dos artifícios que está sendo estudado e aplicado na Europa já é a redução da jornada de trabalho. Só que o porquê que a redução de jornada de trabalho existe? Ela existe porque as pessoas estão precisando de menos horas para fazer aquilo que elas faziam antes, por causa dos processos repetitivos que são eliminados. Então, um dos processos que pode vir a ser
tomado como uma possível decisão seja essa redução de jornada por causa desse ponto, que hoje é possível fazer mais com menos horas. Ou seja, pode ser que os empregos não sejam tão afetados assim quanto as estimativas apontam, nesse momento, pelo menos? Sim, nesse primeiro momento, sim. Até porque a gente fala de um assunto que hoje 5 a 6% da nossa população domina, ok? 80% dos empresários brasileiros não sabem como usar a inteligência artificial dentro do seu negócio. Então, nós estamos, e claro que não é por isso que nós devemos deixar esse assunto de lado, não. Nós estamos no exato momento de nos prepararmos para o futuro, certo? Agora, as pessoas que não entrarem, não se prepararem, não usarem isso como um diferencial no seu dia a dia, sim, vão ser substituídas daqui um período de tempo. Mas quem obtiver isso como um diferencial, que utilizar no seu dia a dia, que entender que o mundo está realmente mudando, ok? Que 2 anos atrás as pessoas utilizavam um chat chamado ChatGPT e aquilo já era incrível. Hoje está dentro das grandes corporações, entrando dentro de quase todas as empresas e pessoas estão causando dependência de que não conseguem mais trabalhar sem. A gente está falando de um movimento que não tem mais volta, certo? É uma porta, como eu comentei antes, que não se fecha mais. Então, utilizar isso a favor é uma maneira inteligente de continuar dentro do mercado de trabalho, certo? Então, essa é a minha visão particular sobre esse assunto. Eu achei perfeita essa colocação, Rafael, porque eu acho que o certo mesmo, né, é aliar a inteligência artificial ao nosso dia a dia para tirar proveito e vantagem disso, né? Eu sou um exemplo porque eu sou um pouco resistente. Eu me rendi ao ChatGPT nos últimos, mas recentemente, tá? Porque até então um preconceito assim, não quero saber, mas eu ainda sou bastante analógica. Uso agenda de papel, né? Uso o roteiro aqui de papel também. Então, eu sou bem analógica ainda, mas eu estou aprendendo e estou entendendo agora, né, o quão importante é saber aliar aí a tecnologia a nosso favor, porque é um facilitador, realmente, né? E, Elisa, você aí que trabalha diretamente com consultoria em RH, né? Como é que você percebe a relação do setor com essas tecnologias? Existe resistência ou já é uma realidade mesmo? As pessoas já quebraram essa barreira, que nem eu estou quebrando a minha? É um processo que está acontecendo ainda, né? Como o Rafael trouxe, boa parte dos empresários, eles ainda ou não conhecem ou têm receio na utilização. E isso é até por conhecimento técnico mesmo. Mas eu acredito que essa transformação digital, ela está muito vinculada à cultura organizacional, à cultura tecnológica da empresa, e das áreas de RH especificamente, né? E não só das áreas de RH, né? De toda a empresa. A tecnologia se aplica a toda a empresa. E esses pontos estão realmente assim, mais vinculados, principalmente na parte de resistência, por falta de conhecimento e do benefício que a inteligência artificial traz. Elisa, eu utilizo inteligência artificial, acho que comecei esse processo um pouquinho antes do que a Rê, no meu dia a dia, mas eu entendo que a gente não pode ser refém da inteligência artificial, que a gente precisa saber como ela pensa para pensar diferente dela e poder... Eu não sei se pensar é o verbo que se aplica aqui, tá? Mas a gente pensa e sabe como ela reage ali aos comandos para poder utilizá-la da melhor forma e ter um conhecimento um pouco mais complexo em algumas coisas para poder fazer e usufruir um pouco melhor dela. Tu percebe na tua vivência com o RH que o RH tem feito também esse movimento de compreender a inteligência artificial ou que ainda é esse uso muito operacional de tentar fazer a substituição de tarefas? Bom, já tem um movimento de aprendizagem da ferramenta da inteligência artificial dentro do processo de RH, isso é fato, que é algo que já está acontecendo realmente muito em volta, né? A aplicação de inteligências artificiais vão desde os ChatGPTs e as outras que estão dentro dos sistemas de RH, desde automações de
algumas tarefas, e aí a gente está falando desses chatbots, que não são inteligências artificiais especificamente, são inteligências com parâmetros pré-programados, né, que seguem. Eu não sou da tecnologia, mas assim que eu posso perceber. Mas a visão também que a inteligência artificial ela tem um poder muito grande de transformar os dados humanos em insights para tomadas de decisões estratégicas. Eu fiz esse comentário sobre o recrutamento de seleção, mas quando a gente vê a utilização da inteligência artificial para um processo simples, como, por exemplo, uma operacionalização de vale transporte, é um processo que é possível ser feito com um chatbot pré-programado. Além disso, a inteligência artificial consegue trazer insights de como o colaborador está utilizando este benefício, quando ele utiliza, se utiliza ou não. E isso faz com que as empresas consigam trazer insights, pensando em todo o pacote de benefícios, se os benefícios que ela oferece realmente são benefícios para os colaboradores, se eles utilizam ou não. Sem a inteligência artificial, é possível fazer essa análise com um grande volume de dados na área de economics. Com a inteligência artificial, ela consegue trazer esses dados para a gente e trazer insights para ser usados de forma estratégica. Certo. Até porque eu acredito que a empresa ela tem que dar o suporte, né, o embasamento, tanto para o RH quanto para os colaboradores aderirem à inteligência artificial. E agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre o tema, eu quero me aprofundar em algumas questões mais específicas aqui. Eu quero saber a opinião de vocês. A IA, ela pode ser uma aliada na redução de vieses inconscientes nos processos seletivos? Com certeza. Eu acredito que no processo de seleção feito 100% humano, todos os vieses do humano que está conduzindo o processo, da liderança que está participando daquele processo, estão dentro, vão ter, se apresentar como resultados deste processo. Dentro da inteligência artificial, é possível que você consiga levar para a inteligência diretrizes e direcionamentos para que ela traga o melhor candidato do processo de seleção sem esses viés. Perfeito. A respeito dos processos seletivos, quando eles são feitos por pessoas, e não como um técnico de RH, mas como alguém que já administrou, quem já contratou pessoas também, ele é feito muito sobre expectativa. E muitas vezes muito mais sobre a expectativa de quem está conversando com aquela pessoa do que a expectativa da pessoa que está do outro lado vindo trabalhar dentro da empresa. Eu acredito que a inteligência artificial pode controlar muito esse senso emotivo que nós temos do nosso lado. A cobrança, se realmente aquilo vai dar certo, ou diversas outras pressões que nós acabamos tendo pelo nosso lado de administrador ou contratante que está conversando com aquela pessoa. Então, eu acredito que essas expectativas podem ser muito bem filtradas ali por uma IA, que acaba não tendo essa pressão, esse sentimento e nenhum desses vieses de preconceitos, que são conceitos antes de conhecer uma pessoa, né? E até aumentar esse resultado. Porque eu acredito que tudo dentro de uma empresa começa dentro de um processo de um funcionário que vai ficar ali 1 ano, 3 anos, 10 anos ou 25, corresponde muito sobre, desde o início, né, esse processo de contratação, ele realmente quer estar ali, o que é ser realmente a melhor pessoa para aquela vaga, para aquele cargo, o que ele vai enfrentar pela frente, qual é o perfil dessa pessoa. E muitas vezes, por ter uma taxa de horário também de trabalho, essa pessoa talvez não consiga fazer isso da melhor maneira 10 vezes consecutivas, ou 100 vezes consecutivas. Que um software com inteligência artificial pode entrevistar uma pessoa dentro da casa dela. Então, acredito que ainda tem muito a se estudar sobre esse ponto, né?
com tecnologias novas que estão por vir. Mas meu ponto de vista é que sim, pode auxiliar bastante, principalmente nesses aspectos. Certo. Até outra questão, né, bem importante é a questão da ética. Como garantir que essa inclusão, vou chamar assim, da inteligência artificial nos processos do RH seja transparente, né? Que as pessoas não digam, que nem eu falei no começo, né? É um robozinho que está ali, né? O que se passa com esse robô? Como garantir que isso seja transparente, que as pessoas consigam confiar de fato, né, na inteligência artificial? Sim, isso é uma das grandes responsabilidades da empresa que está por trás disso, né? E nós precisamos entender que hoje o avanço da tecnologia está sendo tão rápido que as pessoas não têm capacidade de assimilar esse avanço de tecnologia. E, obviamente, nós não temos, hoje, nenhum amparato de lei no nosso país ou a nível global que regulamente o que é ético ou não, dentro da inteligência artificial. Existem premissas de legislações, de regras, de bons princípios, mas a maior de todas é o bom senso de quem está por trás da criação, certo? Isso é o maior órgão regulamentador que a gente tem hoje. E por que isso não existe? Porque ainda nós não estamos conseguindo acompanhar a velocidade de evolução tecnológica do nosso meio, em todas as áreas. E acaba que o RH acaba sendo mais uma área voltada a seguir aqueles mesmos preceitos do dia a dia, sabe? Então, hoje, acredito que uma empresa que vá entregar esse produto no mercado ou que vá contratar isso, a empresa contratante, esse tipo de tecnologia, ela deve exigir responsabilidade da empresa que está entregando aquela tecnologia para ser utilizada. Mas, infelizmente, nós não temos um parâmetro do que é ético, o que não é ético. Esses dados vão ser armazenados? Eu estou fazendo uma entrevista com vocês, por exemplo, para uma vaga. Vamos criar um cenário aqui. Mas esse material ele vai ser armazenado? Um dia eu assinei algum termo que esse material vocês vão poder utilizar para treinar melhor o algoritmo de vocês? Sim ou não? Está certo? Está errado? A gente ainda nem sentou para conversar sobre isso perante as pessoas estão criando coisas novas, criando mais coisas, mas não está tendo o passo de pensar sobre, sabe? E regulamentação e ética, eu acredito que esteja muito distante, mas que seja um dos passos fundamentais para esse mercado que só cresce. Então, ainda não existe algo que regulamente isso, infelizmente. A gente tem leis que ainda não acompanharam a evolução da tecnologia e essa tecnologia veio como uma porta que abriu-se e caiu tudo sobre a gente, sabe? A gente não teve tempo de se preparar para isso. E a inteligência artificial existe desde 1950, onde começou-se o estudo sobre. Então, a gente teve tempo para se preparar para isso, mas, infelizmente, não foi feito. Então, o plano de ação seria criar essa ética que ainda não existe. A ética está no bom senso de quem está desenvolvendo o código. E, Elisa, o que você pensa sobre essa questão, assim, dessa relação entre a inteligência artificial e as questões éticas, considerando aí, né, que a gente não tem uma regulamentação específica ainda? Uma das maiores barreiras hoje para acelerar o uso da inteligência artificial dentro das empresas. O fato de ainda não ter a parte de regulamentação funcionando e tudo partir em função do que é ético ou não do usuário, de quem está utilizando. Dentro das organizações, dentro dos códigos de ética, conduta, a área de tecnologia tem trabalhado para os dados que são inseridos dentro das plataformas, esses dados estejam guardados. Mas, de fato, é uma das grandes barreiras da utilização. E junto com a inteligência artificial, né, eu acho que a gente pode falar também sobre questões que envolvem golpe, questões, enfim, são coisas que não tem como evitar, está todo mundo no ambiente virtual. Existem dicas para fugir disso ou de que forma que o RH pode formar uma barreira, né, dentro da empresa para evitar esse tipo de problema com os colaboradores, com a própria liderança também? A gente teve um exemplo bem clássico aí que aconteceu na Coreia do Sul,
em que um grande líder do setor financeiro acabou sofrendo um golpe de milhões e milhões de dólares. Ele entrou numa chamada de vídeo e ali ele estava conversando supostamente com os seus superiores e até um dos diretores gerais da empresa, e que pediram para ele fazer uma transferência bancária para uma conta XPTO. Ele autorizou essa transferência bancária, acabou-se a chamada de vídeo, tudo normal, e depois ele foi cobrado por que foi transferido esse dinheiro, para onde que foi. Foi quando que eles se depararam que essa chamada nem existiu no formato de que as pessoas nem estavam lá. Foi o que nós chamamos de deepfake, que é a alta criação visual, certo? Que a inteligência artificial já detém, a alta capacidade tecnológica de desenvolver projeções visuais, vídeos, fotos, em tempo real, certo? Então, esse é um exemplo clássico que teve dentro de uma empresa, envolvendo vários setores da empresa ali, e que qualquer empresa está sucinta a acontecer. A gente está falando da Coreia do Sul, um país de primeiro mundo, né? Então, isso pode ser pode acontecer a qualquer momento. A gente precisa criar alguns pontos importantes de conferências. Então, por exemplo, a gente ligar para as pessoas, confirmar com elas se realmente são elas que estão entrando em contato com a gente, se realmente foi passado aquela instrução. Então, a gente precisa ter esse contato pessoal ou ter uma segunda confirmação, certo? A gente tirar um pouco o pé do automático e voltar a ter esses processos de confirmações. São uma das maneiras da gente poder se proteger e até proteger as nossas empresas, os nossos setores, sobre esses assuntos, sabe? De que o mal está aí. A tecnologia foi criada, ela vai ser utilizada sim, vai ser utilizada para o bem, mas a gente sabe que é do princípio humano. Tudo que a gente já desenvolveu tecnológico sofreu esse problema, né? De que foi utilizado para coisas não lícitas e ruins. E a IA não vai ser diferente, infelizmente. Então, ainda mais no aspecto cultural brasileiro, né, que envolve muito isso. Eu acredito que esse processo de conferência seja muito preciso dentro das empresas hoje. A gente conversar com as pessoas, olha, realmente foi você que me passou isso. A gente conferir as coisas antes de fazer, não executar no modo automático sem pensar. Pensar antes de agir está cada vez mais importante, conforme vai evoluindo a nossa IA. Porque nós estamos todos inseridos, né, nesse ambiente virtual. A gente até esquece muitas vezes que a gente está nesse ambiente. Né, Elisa, isso é comum nas empresas? Tem se tornado cada vez mais comum nas empresas? Ou ainda é uma realidade que a gente pode ficar tranquilo aqui no Brasil, como o Rafael trouxe, ainda não está acontecendo? Não, já está acontecendo. As empresas estão aí e é muito importante para as empresas que a área de tecnologia, a área de RH, enfim, que esse tema ele seja pauta para conversas diárias, para que todos estejam cientes do efeito que a tecnologia também pode trazer. São feitos para o bem, né, como a gente tem falado, mas também pode acontecer de situações. A gente está numa reunião, recentemente as reuniões começaram a um link que era um da Microsoft, por exemplo. Então, assim, então, as pessoas começam a ficar curiosas para saber. Assim como esse teste da Microsoft foi um exemplo, mas muito atento com quem está falando, quais as informações, ter muito cuidado com as informações sensíveis, porque quando você coloca essas informações sensíveis, não só pela LGPD, mas também por levar dados da organização e dos colaboradores, a área do RH é a área detentora e guardiã das informações de todos os colaboradores, informações sensíveis também da empresa, tem que ter muito cuidado em qual plataforma você está ligado. Né? Então, para que essa resistência que a gente acabou de falar também possa transformar em oportunidades, é muito importante ter esse tipo de conversas. E se tem uma terra promissora para golpe, é o Brasil, né? O brasileiro é muito criativo, inclusive nessa área, assim. Então, todo cuidado é pouco.
a gente tem que ter com inteligência artificial. E também eu fiquei aqui refletindo um pouco sobre, ao falar sobre essa questão dos golpes, sobre como a gente está também nesse caminho da inteligência artificial, mas a gente tem o caminho da humanização das coisas, porque é dar um passo atrás, voltar a ligar, conversar olho no olho. E quando a gente fala, talvez, de inteligência artificial no RH, possivelmente o setor que está mais avançado é a parte ali do recrutamento e seleção, que já faz alguns anos que usa o ranqueamento por inteligência artificial. E a gente ouve também muitas reclamações, assim, não consigo avançar no processo seletivo porque é muito difícil, a inteligência artificial me corta e tal. E, muitas vezes, o que falta é justamente um treinamento humano adequado do algoritmo, né, da inteligência artificial. Então, ou aquele olhar mais aprofundado daquele ranking. Então, também acho que a gente fala um pouco sobre isso, essa capacidade humana de depositar aquele olhar sobre aquilo que a inteligência artificial te entrega. É isso aí. E falando em IA para o RH, a Metadados desenvolveu um sistema que é um verdadeiro copiloto para a liderança. Olha só. Fazer a gestão de pessoas é um grande desafio. Mas nós temos a solução para ajudar os líderes a ir da sua empresa. O Vibe é uma plataforma web intuitiva e fácil de usar. Cria as melhores experiências de relacionamento entre gestores e equipes. É a tecnologia a serviço das pessoas. O sistema ajuda a criar uma rotina de diálogos e feedbacks personalizada. E funciona como um assistente para o líder, propondo formas de aprimorar as competências dos liderados. A solução permite avaliar e reter talentos de forma justa, com base em cálculos automáticos e precisos. Foque no desenvolvimento individual e performance coletiva dos times. Compare as métricas com os ciclos passados para otimizar os resultados. Visualize o panorama geral de forma estratégica por meio da apresentação em 12 Box. Integrada ao portal Vibe, a plataforma permite que os colaboradores façam acerto de ponto, assinatura eletrônica, gestão de férias e conta com inteligência artificial para auxiliar na elaboração de planos de desenvolvimento individuais e potencializar as conversas de carreira. Com o Vibe, você revoluciona a relação entre líderes e liderados e transforma a sua empresa. Tecnologia que humaniza a gestão e simplifica processos. E aí, quer saber mais sobre essa plataforma para gestão de pessoas? Então, acesse o link que está aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo também e entre em contato diretamente aí com os nossos especialistas. Bom, Rafael, Elisa, Flávia, e agora? O que a gente espera do futuro aí com o uso da inteligência artificial? Perfeito. Bom, do meu ponto de vista, o futuro está cada vez mais difícil de ser previsto, né? Até 5 anos atrás, se perguntássemos como é que seria a década de 2030, talvez nós tivéssemos uma visão. Hoje nós temos uma visão totalmente diferente, porém ela muda muito porque a tecnologia está avançando muito rápido. Mas acredito que as pessoas elas podem utilizar a inteligência artificial para algo muito importante, que é o conhecimento. Hoje, uma pessoa que detém um smartphone, ela tem mais poder do que todas as armas da Primeira Guerra Mundial, porque o poder é informação. Então, até uma conversa que nós estávamos tendo na nossa casa ontem era que o que fazer com tanta tecnologia? Porque hoje usarmos, por exemplo, uma versão do ChatGPT Pro, que ele tem um custo de $20 por mês, é absurdo. Qualquer assunto, qualquer tema, tudo que você perguntar, ele vai ter uma resposta para te dizer. Então, utilizar esse conhecimento para adquirir mais conhecimento em áreas que podem vir a ter mais necessidade no futuro é uma das escapatórias para que as pessoas não entrem na estatística de 41% dos empregos comprometidos nos próximos 5 anos. Então, a inteligência artificial, nós temos que ter podemos ter, né, essa visão mais melhor sobre ela, sobre que talvez ela está aqui, está nos ouvindo, nos escutando, nos vendo a todo momento, mas nós podemos usar ela para construir uma vida melhor para nós mesmos, para construir um ambiente de trabalho melhor para a nossa empresa, para fazer com que a empresa cresça, para fazer com que nós cresçamos profissionalmente, para que possamos ter diferenciais competitivos no mercado, se precisarmos um dia. Então,
ter essa visão, eu acho que é um ponto interessante para o futuro, de que ela pode ser um bom braço direito para adquirir conhecimento de uma maneira rápida e eficaz e sem burocracia na palma da sua mão, sabe? O que você busca, qual conhecimento que você busca, está um clique realmente de alcance de você hoje. Baita dica, Rafael. Elisa. Bacana. Eu penso que o futuro, ele vem muito com o que a gente está construindo hoje e também, falando do tema de inteligência artificial, ele é infinito. Que nós, como profissionais, e estamos vivendo essa evolução tecnológica agora, é algo tão valioso e ao mesmo tempo tão grande, né, em relação a tudo que a gente conhece. Importante para que a gente possa construir esse futuro é que estejamos sempre abertos a conhecimento. Como o Rafael bem colocou, todas as informações que é a nossa maior fonte de conhecimento está no smartphone, que a gente consegue ter todas as informações ali. Utilizar essa ferramenta para que a gente possa entender e nos preparar para o futuro, eu acho que é um grande passo. Para isso, a gente precisa de estar aberto a um contínuo. Ele é infinito. Perfeito. Outra questão que a gente falava aqui nos bastidores antes é sobre a alfabetização digital. Acho que vale a pena, Rafael, explicar só rapidamente o que é esse termo, né? Qual a importância dele e o que é. Claro, perfeito. Hoje, como professor da Universidade de Caxias do Sul, perante na área de programação, eu gosto muito sempre de trazer para os meus alunos é que o mundo ele está em constante mudança sempre, ok? Mas ele está em constante mudança, só que a mudança ela está acontecendo cada vez mais rápido. E as pessoas que se diferenciam, elas são as pessoas que se adaptam a essas mudanças. Cada vez mais. Quanto mais adaptáveis nós formos, mais rápidos nós vamos conseguir entender o que esse processo está acontecendo. E, entendendo esse processo, nós vamos ter o mínimo de conhecimento sobre cada uma das coisas que essa tecnologia vem trazendo. É altamente impossível e cada vez mais impossível que uma pessoa saiba todos os assuntos, todas as IAs que tem no mundo, por exemplo, agora, todos os softwares de programação que existem para fazer algum tipo de tarefa. Isso talvez seja cada vez mais impossível, porque a inteligência artificial está democratizando muita coisa também. Porque antes nós precisávamos de talvez uma instituição gigantesca para conseguir levar conhecimento a uma porcentagem muito pequena. E muitas pessoas acabavam não conseguindo acessar por N motivos essas instituições. Porém, agora, como eu comentei que o conhecimento está muito mais acessível para as pessoas, essa democratização do conhecimento faz com que tenhamos mais acesso, certo? A conhecimento, acesso a entender o que é uma IA, acesso a entender como é que isso funciona. E como as empresas acabaram levando o consumo a um consumo digital, automaticamente nós tivemos que nos adaptar digitalmente também para esse processo. Então, eu acredito que acho que falando dessa parte de letramento, dessa parte de ensino, hoje está muito mais acessível esse conhecimento do que as pessoas imaginam. Nós podemos abrir a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo, se chama YouTube. Lá dentro nós temos absolutamente muitos conteúdos interessantes, bons, por infoprodutores que produzem aí no nosso país. Temos a possibilidade de acessar esses grandes centros de conhecimento, que são as universidades, também de uma maneira que ficou muito mais presente no nosso dia a dia, que é digitalmente. Isso também, pelo fato de podermos assistir uma aula online hoje, um lançamento, ou qualquer um desses processos que seja online, fazer uma prova, fazer uma redação online, algo que democratizou muito para que fosse muito mais barato adquirir esse conhecimento. Então, hoje, talvez, o preço não seja mais a barreira para querer adquirir. É saber aonde buscar, porque temos mais oportunidades de onde buscar. Então, o conhecimento está na mão das pessoas, está acessível, basta que saibamos aonde que é a melhor fonte para encontrá-lo dentro da dificuldade que a pessoa está enfrentando. Então, hoje, a tecnologia está disponível para todos de uma maneira mais democrática do que nunca
já teve na nossa sociedade. Eu acho que esse é um bom ponto para as pessoas se antenarem. O conhecimento está ali, basta que saibamos o que fazer com ele, sabe? Acho que essa é a grande virada de chave, as pessoas entenderem o que elas vão fazer com todo o conhecimento quase do mundo na mão delas, no seu celular, com uma inteligência artificial praticamente gratuita. Acho que depois dessa, Flávia, a gente precisa se atualizar um pouquinho mais, né? Investir um pouquinho. Eu estou aqui pensando sobre o que esperar para o futuro, né? Eu fiquei pensando que se a gente sobreviver ao caos climático, porque infelizmente o que a gente pode esperar para o futuro cada vez mais são esses problemas do clima, mas enfim, a gente tem sim, né? A gente tem que viver nesse universo e navegar aí tentando fazer as melhores escolhas de onde buscar informação. Se a gente pensar num retrospecto aí de 10 anos, fazer uma pós-graduação era uma coisa absurdamente difícil. Tinha que fazer o deslocamento para o lugar, né? Tinha que o valor para fazer isso era muito alto, e a gente viu uma proliferação desse tipo de curso. Às vezes a gente fica pensando na qualidade e de como esse investimento ele deve ser aplicado, mas existem ótimas opções também no mercado, algumas não tão boas, outras ótimas, e isso é fruto de como a sociedade vem caminhando, né? De quais são os horizontes que vêm se abrindo. Então, utilizar a tecnologia a nosso favor tem sido o único caminho, não tem outro, não tem mais uma sociedade em que a tecnologia não existe. Existe, talvez, uma sociedade em que as coisas coexistem, né? Em que existe uma coisa mais analógica, em que a gente faz uso também de plataformas mais analógicas, mas que a tecnologia ocupa um papel central, e essas tecnologias são cada vez mais avançadas. Talvez, nesse momento, a gente está falando de inteligência artificial, mas daqui a pouco a gente não sabe. Também, poucos anos atrás, a gente estava falando muito de metaverso, que foi algo que acabou perdendo aquele embalo inicial. Mas daqui a pouco o metaverso pode voltar com, né, uma tecnologia mais capaz de fazer a sua introdução aí na nossa sociedade. Enfim, eu acho que o professor pode ajudar melhor, né? Talvez está mais bem informado a respeito disso. Mas o que vem aí pela frente realmente é muito incerto. O certo é que a gente precisa de muita flexibilidade para saber lidar com tudo que a gente ainda vai viver. Nós somos uma geração privilegiada, mas que também vive com essa ansiedade de não saber o que vem pela frente. E, gente, a gente está aqui se encaminhando para o final do nosso episódio sobre inteligência artificial, mas antes de encerrar, o nosso clássico fica a dica, né? Bora! Eu vou pedir para vocês compartilharem aqui comigo, então com a gente, com quem está nos acompanhando, dicas de livro, série, um filme, um vídeo, enfim, qualquer material que possa contribuir, conteúdo que contribua aí com o que a gente conversou aqui hoje. Perfeito. Eu sou suspeito de passar esse conteúdo, mas eu vou passar um conteúdo para vocês muito interessante. Ele se chama um programa chamado Programa CS50. Ele foi criado pela Universidade de Harvard para ensinar ciência da computação, introdução à programação e diversos conteúdos que são da área técnica de programação, porém de forma gratuita e com a qualidade de ensino de uma das melhores universidades do mundo, certo? Então, hoje, qualquer pessoa pode ter acesso, www.cs50.com, e você vai poder lá acessar os cursos. E tem um desses cursos que se chama Artificial Intelligence. Ele é totalmente legendado em português, e você vai poder acompanhar ali e entender o que é, desde como é que começou toda essa história, lá em 1950, você vai poder entender o que é um neurônio artificial, o que é uma rede neural, e você também vai poder entender aí o que está sendo criado para o futuro, como é que essas máquinas pensam, diversos conteúdos interessantes ali dentro desse mini curso que a Universidade de Harvard fornece hoje de forma gratuita. Uau! Que baita dica, né? Mais uma. Mas eu fiquei pensando, 20 anos atrás, como a gente imaginaria acessar um curso de Harvard, né? Da nossa casa, assim. Exatamente. Inatingível, né? Exatamente. A gente estava trazendo um exemplo, para não se delongando muito, mas trazendo um exemplo de dentro da minha casa também. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uns 7, 8 anos, eu ainda não tinha internet na minha casa. Os meus irmãos faziam os trabalhos e ainda tinha guardado
muito bem guardado e conservado, um conjunto de enciclopédias. Se eu não me engano, era Barsi o nome do conjunto de enciclopédias. Eram 12, 14 livros, em que lá era o dicionário do mundo, entendeu? Eles consultavam tudo lá. Era muito uau, assim, gente. A gente ia na biblioteca para olhar esses livros e tal. Sim, eu pude utilizar a internet para fazer os meus trabalhos de escola, e hoje a minha filha ela pode pegar o ChatGPT, ela abre uma câmera frontal e conversa com ele e faz a lição de matemática dela da sua casa. Então, num curto período de tempo, a gente pode ver o quanto que isso evoluiu e imagina no futuro, sabe? O acesso ao conhecimento está muito mais rápido, muito mais prático, muito mais eficiente. Perfeito. Elisa, alguma Quem dica? somos nós na fila desse pão, né? Quem somos nós? Elisa, alguma dica aí pra gente? Olha, tem um documentário da Netflix, chama O Dilema das Redes. Nós falamos bastante de compliance, sobre regulamentação, ética. Esse documentário ele fala sobre os algoritmos das redes sociais, como eles nos direcionam. Acho super interessante, super válido. Maravilha. Flá. Vou falar uma dica aqui totalmente na contramão de tudo que a gente falou até Lá vem. agora. Mas é um livro de literatura e eu acho que é interessante para a gente treinar nossa flexibilidade cognitiva, que chama 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, um dos grandes autores. Esse é um dos meus livros preferidos e é um livro que muita gente acha difícil de ler, porque os personagens têm nomes repetidos e tudo mais, assim, então é interessante, por isso também é interessante. E eu acho que é legal para a gente ir para outro universo, outro mundo, assim, e acho que isso nos treina para poder utilizar também essas ferramentas assim com mais habilidade. Isso aí. A minha dica é não abandonem os livros. Jamais. De verdade. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Rafael, Elisa, que nos acompanhou de forma online aí, né? Flávia. Muito obrigada, Rê. É um prazer estar aqui. Poder dar dicas assim fora do comum. Mas utilizem as tecnologias. Elas são muito interessantes, mas não utilizem o ChatGPT para pedir o resumo de 100 anos de solidão. É isso que eu quis dizer, entendeu? Não faz nenhum sentido daí. É isso aí. A você que nos acompanhou também, muito obrigada. Se você gostou desse episódio sobre inteligência artificial, compartilha com seus colegas. Não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os nossos próximos episódios. E aqui a gente quer saber também a sua opinião, o que você quer ouvir aqui no Talks. Então, compartilha com a gente aí nos comentários, combinado? Até mais. Tchau!